Amigos da Via Morena, estamos em Santa Catarina, mais particularmente na ilha de Florianópolis e aqui no bairro de Sambaqui, na ponta do Sambaqui. E hoje, no programa Via Morena Entrevista, estamos recebendo a presença aqui de uma figura fantástica da comunidade local aqui, Raul Longo. Raul Longo é uma pessoa muito conhecida aqui, viveu em São Paulo, teve participação de trabalhos em obras da editora Abril, também residiu em outras capitais brasileiras, como Salvador, Recife, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro. Ele, em 1978, ele foi um dos vencedores do concurso nacional de literatura do Unibanco e conto premiado. Também em 79 ele escreveu o livro Filhos de Olorum, Contos e Cantos de Candomblé e muitas outras participações na sua vida profissional que nós vamos conhecê-lo. Raul, inicialmente um grande prazer receber você aqui na Via Morena. Bom dia e bom dia Campo Grande. Raul, a gente esteve conversando já muito com você, ficamos encantados com a sua história. Conta para os internautas, para os amigos da Via Morena, um pouco desse trabalho seu profissional. Como a gente viu, você morou em outras capitais brasileiras, em São Paulo, você trabalhou na editora Abril. A gente queria conhecer, e os nossos amigos internautas, conhecer também um pouquinho a respeito desse seu trabalho profissional, para depois a gente chegar aqui aonde nós estamos. Como é que chegou essa sua trajetória? Como é que você começou? A história é comprida. A editora Abril, na verdade, foi só um início. Eu trabalhava na Abril com as publicações infantis e o meu interesse mesmo era trabalhar na revista Realidade, que depois foi extinta a Realidade, aí entrou a Veja e nós tínhamos nesse tempo a ditadura e eu tive problemas com a ditadura, não pude entrar na universidade por causa disso e na época, para se poder exercer a profissão de jornalista, teria que ter até o segundo ano de universidade. Hoje seria o diploma, né? Então, eu tive que sair de São Paulo, aí vou para a Bahia e começo desde a Bahia, Recife, já em São Paulo, a participar como colaborador em o que a gente chamava de imprensa alternativa, também imprensa nani, que alguns chamavam de imprensa marginal. Não era marginal nada, ninguém era bandido. A gente estava ali para contestar um Estado bandido da época, né? Que era o regime político. Agora, Raul, você na verdade então não teve uma formação acadêmica superior, você na verdade foi um autodidata, começou escrevendo coisas da vivência da sua época, da época que você vivia em São Paulo, particularmente da vida estudantil e também participando efetivamente da vida política do país. Conta um pouquinho, Raul, como é que foi essa sua vivência nos anos de ditadura em São Paulo? Teve muitas perseguições, alguns amigos foram presos, conta pra gente isso. Muitos, bastante, não foram poucos não. Quando eu saí de São Paulo, inclusive eu saí porque havia uma ameaça, eu fui avisado disso, de novamente o DOPS, né, a Polícia Política da época, interferir num trabalho que nós fazíamos com o grupo de Solano Trindade. Solano Trindade foi era o Teatro Popular do Negro. Solano Trindade foi muito conhecido na época, ele era poeta, foi o fundador da cidade do Embu das Artes, né? Foi um dos que iniciou ali o movimento do Embu das Artes. A turma de Solano também participou do início da Praça da República como feira artesanal, na época não era nem artesanal, era feira de arte mesmo. E Solano era conhecido nos Estados Unidos, publicado vários movimentos negros, dos Black Panthers, aquele pessoal todo da Black Power nos Estados Unidos também falava muito de Solano Trindade. Ele era um ícone do movimento de resistência negro no Brasil. E em função dessa minha participação eu tenho que ir para a Bahia. E ali eu fui procurar também essa cultura afro-brasileira que sempre me interessou muito, né? E na Bahia você viveu quanto tempo? 3 anos. Também militando nessa área de jornalismo. Sim, aí lá a gente... havia um jornal em São Paulo que foi muito conhecido, que era o Jornal X. Né? E o grupo do pessoal do Jornal X, que foi
foi fechado devido a uma cobertura que eles fizeram sobre a morte do Vlado, do Vladimir Herzog. Isso foi em que ano, Raul? Ai, meu Deus, agora me foge. Isso foi... Anos 80 ou 70 ainda? Não, acho que 70. Não, 70, claro, 70. Isso era o começo da década de 70. E aí que eu fui... Mas eu não fui para a Bahia por causa desse problema do Vladimir Herzog. Eles eram meus amigos, encontros na Bahia já saído de São Paulo por esse problema. E lá a gente começa um jornal que chamava o Boca do Inferno. E esse Boca do Inferno era todo editado em São Paulo, mas eles entraram na casa do Vander, que era o que digitava o jornal X lá, ou melhor, o Boca do Inferno. E como não tinha nada que quebrar, eles quebraram a geladeira, fogão, o que tinha na casa. Né? E aí eu falei, não, é melhor eu ir embora. Aí eu fui para Recife. Né? E em Recife eu também militei na imprensa. Eu dei um azar, porque quando eu morava, eu tinha uma coluna que eu fazia num jornal de Recife, que como era muito reprimida a coisa, a gente não podia falar muito mesmo. Eu tinha uma coluna que era uma espécie de agenda cultural, do que acontecia na cidade. Não podia falar muito tema político na época? Não, era difícil. Esse jornal de Recife mesmo, o máximo que a gente conseguia fazer era assim, matérias sociais. Por exemplo, sobre as prostitutas, sobre a prostituição de Recife. Eu me lembro até uma época, na época do Chumbo Grosso, que um dos jornais de São Paulo, se não me fala o sentido, o Estadão ou a Folha de São Paulo, não querendo noticiar coisas da ditadura, colocava na página principal receita de bolo. Como é que era, Raul, ser jornalista nessa época da ditadura? Era muito tolhido, o jornalista ele se sentia um pouco frustrado de não poder exercer efetivamente a sua profissão e colocar acima de tudo o seu ponto de vista no editorial, no jornal. Como é que era isso? Esse exemplo é bom, é do Estadão, o Estado de São Paulo, que é um jornal de direita. O Estadão nunca foi de esquerda. Mas havia matérias que eram censuradas, então para eles não aproveitarem espaço e mostrarem que foram censuradas, ou eles punham, parece que no Jornal da Tarde eles punham receitas, e no Estadão eles punham, que era da mesma empresa, né, eles punham versos de Camões. Né, se eu não me engano era essa... Bom, os versos de Camões culturalmente ainda tudo bem, agora numa receita de bolo no jornal... Era terrível, porque você via colunas e colunas de jornal cheias de receita, aí já sabia que ali foi censura. Tinha sido censurado, né? Legal, Raul. Agora, Raul, a gente está vendo aqui, você realmente é uma pessoa muito inteligente, a gente está vendo aqui, no ano de 1978, você foi um dos vencedores do Concurso Nacional de Literatura do Unibanco. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da conquista desse prêmio. Isso nessa época eu morava em Campo Grande. Quando eu ganhei esse prêmio. Era promovido pela Abril, a Rede Globo e a Unibanco. E eu fui um dos premiados, foram vários premiados, não foi só eu não. Muita gente foi premiada. E esse prêmio me deu uma coisa boa, que foi o interesse da Tezuka Yamazaki, o Laia Rodrigues, que na época era vivo, ele faleceu. E a Tezuka estava montando o Gaijin. Né? Ela estava terminando de montar o Gaijin, e o próximo projeto da CPC, Central de Produções Cinematográficas, que era a empresa deles, lá no Rio de Janeiro, era transformar esse conto em longa-metragem, em um filme. Então eles me chamaram para participar do roteiro, era eu e Guarnieri, que estavam desenvolvendo, Jean Francisco Guarnieri, desenvolvendo o roteiro. Aí eu fui morar no Rio, em função disso, né? E fiquei lá um ano. Eu passei o ano de 79 no Rio de Janeiro. E volto para Campo Grande, porque aí me convidaram para voltar para Campo Grande em 1980. Você falou no ano de 79. Em 79 também você publicou um livro, né? Acho que você estava na Bahia nessa época, que é Filhos de Olorum, Contos e Cantos de Candomblé. Como é que foi a história desse livro? Como é que surgiu a ideia de se publicar esse livro? Quando ele foi publicado, eu também estava em Campo Grande. Não, peraí. Eu já tinha saído do Rio e estava em Campo Grande. Mas ele foi escrito na Bahia anos antes. Né? É um livro de contos, que eu posso mostrar ele? Essa é a segunda edição, que só saiu agora. Né? Agora, esse ano, agora em 2000 e... Que nós estamos? 2012? Ele saiu em 2011, finalzinho de 2011. Não, nada, ele saiu agora no começo de janeiro, é verdade, ele saiu em 2012. E... Do que especificamente o livro trata?
Eu estava te contando, né? Nesse tempo que eu saí de São Paulo, eu trabalhava com as comunidades negras, ali com o pessoal de Solano, com a cultura e a arte negra, afro-brasileira. Aí lá na Bahia eu já fui procurando isso. Então conheci Pierre Verger, Dioscórides do Santo, mestre de Di, filho de senhora, a famosa, a grande orixá da Bahia, como diz Vinícius Moraes, né? E pesquisei muito o candomblé ali. Então, ele não é, na verdade, um livro sobre candomblé. Ele tem um candomblé de fundo, cada conto é uma saudação a um orixá, e é lógico que se refere àquele orixá, mas ao povo da Bahia, principalmente, à cultura afro-brasileira. Né? Candomblé visto de um lado não tão religioso, mas mais de um lado cultural. E tem alguma crítica, assim, a respeito da discriminação da comunidade negra no Brasil? Você aborda isso? Bastante. Praticamente o livro inteiro. Esse é um problema sério que é um dos meus cavalos de batalha. Sempre foi, né? Os índios, os negros, as mulheres, os homossexuais, tudo o que sofre de preconceito, eu estou querendo defender, né? E em 82 você recebeu o prêmio Miguel Cervantes e a premiação foi exatamente uma viagem ao Chile, né? Conta pra gente, Raul, um pouco dessa sua experiência de também visitar outros países da América Latina. A gente começou agora o programa falando exatamente da repressão que teve, né, no Brasil, mas não foi só no Brasil, foi em vários países, no Chile, na Argentina, no Uruguai, que sofreu essa discriminação, essa coisa da ditadura militar, que o povo acabou ficando marginalizado, discriminado, e teve uma grande influência, inclusive, na formação cultural do nosso país. Como é que você viu esses outros países que você visitou? Olha, eu não vou lembrar agora, mas existe um estudioso inglês, né, que ele, estudando esse período da nossa América Latina, ele chega à conclusão de que isso foi e é fácil perceber, isso foi uma coisa armada, desde fora, né, desde da política internacional. Uma influência muito grande americana também, né? Claro, a coisa foi criada lá, né? Existe já documentos que provam isso, inclusive aqui no Brasil, que o golpe de 64 foi uma coisa montada pela CIA, né, pelo governo americano de então. E esse estudioso inglês, que eu não vou lembrar o nome agora, ele conclui o seguinte, que os governos colocados nesses países, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, eram francamente nazistas. Isso está provado, inclusive, do Pinochet, né? Ele se negou a entregar um criminoso de guerra, e a gente sabe que existia criminosos de guerra aqui, inclusive aqui em Santa Catarina, inclusive, né? E estão em liberdade. Não sei se ainda existe hoje, mas houveram e foram acoitados pelo governo da ditadura. Hoje já está dentro da anistia, realmente isso, né? Agora, Raul, por exemplo, em outros países da América Latina, notadamente como a Argentina, houve manifestações violentas de reação do povo contra o governo que ali se instalava, apesar de que houve também muitas mortes e tal. O período realmente difícil da ditadura brasileira foi um período que acho que você estava em São Paulo, em 69, né? No governo Médici, né? O AI-5, que foi promulgada aquela história toda. Você teve companheiros, colegas que sofreram prisão, sofreram torturas, foram presos, torturados e até desaparecidos? Muitos. E o governo na época era Costa e Silva. 68 era Costa e Silva, quando foi promulgado o AI-5. Ah, sim, exatamente, o Costa e Silva. Ficou pouco tempo, mas foi no governo dele o AI-5, exatamente. A coisa começou a ficar muito dura a partir daí, a partir de Costa e Silva, e piorou ainda mais com Médici, né? E companheiros meus, eu tive os que morreram, tive amigas que foram estupradas, né? Tive amigos que não morreram, mas perderam condição de vida. Hoje não são pessoas normais, né? E isso teve bastante. Uma vez em Campo Grande, eu encontrei um amigo lá, na época havia um programa esse programa de rádio com o presidente, e o presidente era Figueiredo. Pergunte ao presidente, parece que era o nome do programa de rádio. E nós, conversando em comum, nós levantamos 10 nomes. Quando chegou nos 10º, a gente parou. Mas nós tínhamos 10 nomes a perguntar para o Figueiredo, que não mandamos, claro, né? Mas queríamos saber desses 10 amigos em comum, afora os que ele conhecia ou não conhecia e vice-versa. Felizmente, né, Raul, essa página da vida política brasileira já foi passada. Acredito que
ficou experiência, houve exageros, acho que dos dois lados também. É importante que as experiências que se tirou, a população, acho que brasileira jamais quer experimentar um tipo de governo que foi vivenciado ao longo de mais de 20 anos, né? Agora, Raul, a gente sabe também do seu trabalho que você desenvolve aqui nesse local, que é lindo, né? Estamos mostrando aqui a ponta do Sambaqui. Aqui foi um local povoado por colônia de portugueses, né? Já existia Florianópolis, claro, né, em 1740 e alguma coisa, quando chegam os açorianos. Né? Açores é um arquipélago quase que equidistante entre Europa e América. Ele está no meio. E domina o português. De domínio português. A Açores foi descoberto pelos portugueses, não havia ninguém, não havia nada lá. E eles, aí por volta de 1600, eles usam Açores como presídio, exílio. Né? Eles exilavam os perseguidos religiosos, políticos e mesmo presos comuns e mandavam para essas ilhas, que são distantes entre elas. Tal. E aí esse povo ali chegou a passar fome. Era terrível a situação, porque eram ilhas pequenas e tal. Foi quando já descoberto o Brasil, eles começam, aí por volta de 1700, a trazer os açorianos para cá. E muitos foram para o Rio Grande do Sul, foram açorianos para Maranhão, foram açorianos. E os que vieram para cá, sim, se adaptaram muito bem, porque é uma ilha também, né? E se distribuíram por essas... geográfica. Se distribuíram por essas praias que hoje formam as comunidades assim, um tanto isoladas entre elas, né? Porque cada lugar desse você tem que entrar e sair para daí para outro e tal. E criou aqui eles preservaram um pouco daquela forma de ser açoriana. E você falou em preservação, Raul. A gente nota, assim, pelo passeio que a gente deu pelo bairro aqui, que existe, assim, a arquitetura, por exemplo, uma arquitetura bem da época, realmente, ainda. Algumas casas ainda conservam o perfil, a fachada daquela época de 1700, mil e pouco. Como é que a comunidade conseguiu conservar isso aí? Houve algumas tentativas de interferências políticas no sentido de implantar algum tipo de empreendimento que pudesse causar danos ao meio ambiente? Houve e há bastante, né? Mas agora, uma das coisas que eu gosto daqui, principalmente Sambaqui, a comunidade briga muito. É uma comunidade resistente, atuante e resistente. A gente está sempre... A última grande ameaça que nós tivemos, que é afetar toda a Bahia Norte, né, e muito provavelmente todo esse canal que nos separa do continente, foi a instalação que seria o maior estaleiro da América do Sul, da América Latina, um estaleiro para plataformas petrolíferas e cargueiros. Que era do Ike Batista. Do Ike Batista, o SX. Nos unimos, brigamos muito, né? Foi um movimento forte, e ele acabou indo lá para o Rio de Janeiro, onde eu sei que, em São João da Barra, onde eu sei que ele está sendo violento com a comunidade lá. E me dá muita preocupação isso, porque lá é uma gente muito simples e eles não têm, como nós tivemos aqui, o apoio dos hotéis, do comércio, dos moradores do Jurerê, por exemplo, que também participaram dessa briga. Que a gente... É do Jurerê, lá do outro lado, porque só para os amigos internautas, os internautas entenderam, nós estamos aqui em Sambaqui, que fica na região norte da ilha, mas quase que a noroeste da ilha, né? Quase que a noroeste. E próximo de Jurerê, o que? Uns 13 quilômetros, 15 quilômetros, mais ou menos? Acho que não dá nem isso. Nem isso. Acho que não. Acho que dá menos. Mas que legal. Então, a participação de outras comunidades no sentido de defender a questão ambiental na ilha. Essa luta, muitas lutas aqui de Florianópolis começam aqui no Sambaqui. O pessoal do Sambaqui é bom de briga. Mas essa daí em particular não. Começou na Daniela, que é ao lado de Jurerê. Foi a comunidade entre Jurerê e Sambaqui. Entre Jurerê e Sambaqui. E aí, mas a gente logo abraçou, né? Porque o Sambaqui assim é famoso como ponto de começo de briga, né? Geralmente. Que legal. Raul, olha, muito legal esse papo. Nós vamos dar um pequeno pause aqui, vamos dar um pequeno break, vamos chamar os nossos comerciais e na sequência a gente retorna aqui com o nosso amigo Raul Longo,
que é uma pessoa fantástica aqui da comunidade. E eu já vou deixar um assunto já para o próximo bloco, Raul, que a gente sabe que você está escrevendo um roteiro para um filme. Então gostaria de conhecer um pouco a respeito desse seu trabalho, desse seu projeto, vamos dizer assim, de futuro, que a gente volta logo depois do intervalo comercial. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Voltamos com o programa Via Morena Entrevista. Hoje nós estamos recebendo a presença do Raul Longo aqui no nosso programa, direto do bairro da comunidade de Sambaqui, na ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. Raul, nesse segundo bloco do nosso programa, eu gostaria de conhecer um pouco a respeito dos seus novos projetos que você tem, que você está desenvolvendo. Você é uma pessoa muito atuante, não para, né? E a gente gostaria de saber um pouco. Parece que você está escrevendo um roteiro para um filme. Fala um pouco sobre isso. Esse projeto desse filme, na verdade, é de Edson Braga. Edson Braga foi uma pessoa que eu não conhecia. Ele me escreve, descobre meu endereço pela internet, me escreve e diz que havia roteirado um conto do livro Filhos de Olorum. Isso há muitos anos. E mandou para mim, e ele queria, na verdade, fazer um longa-metragem. Mas eu não sabia quem era Edson Braga, eu nunca tinha ouvido esse nome. Aí eu respondo elogiando, o roteiro ficou muito bem feito mesmo, dizendo, olha, isso me parece uma coisa mais para televisão. Então ele retorna pela internet, né? Dizendo assim, então vou te contar quem eu sou. Ele foi o diretor de grandes coisas da televisão, da Mulheres de Areia, A Viagem, mas isso na TV Tupi ainda. Na extinta TV Tupi.
Isso, no preto e branco ainda. E trabalhou até recente, até antes da morte dele, com a TV Cultura, adaptou Dostoiévski, Maquiavel, Machado de Assis. Era um homem que conhecia muito, então eu me senti muito lisonjeado de ter um homem desse fazendo uma adaptação de um conto meu. Mas ele queria mais do que o conto, ele queria adaptar o livro todo. E ele tinha um projeto de isso se transformar num seriado de TV. Ele acabou vindo para cá, era uma pessoa maravilhosa, eu me apaixonei nele, a comunidade toda, quem o conheceu, se apaixonou nele. Ele ficou aqui 15 dias e era um encanto, o homem. E ele queria inclusive voltar, porque ele também tinha um programa de TV por internet, lá em São Paulo. Ele era espírita, trabalhava com a casa André Luiz. E ele tinha um programa muito interessante, que era sobre deficientes físicos e mentais, apresentado por duas garotas, uma simpatia com síndrome de Down. Tinha um rapaz que fazia falava sobre direitos do pessoal deficiente físico, tinha problema de voz, e era todo trabalhado com deficientes físicos mesmo, físicos ou mentais. E Edson ia voltar. Aí, uns 2 meses depois que ele foi, que nós estávamos começando a desenvolver o projeto pela internet, o filho dele me liga e ele faleceu naquela noite que me ligou. Aí eu fiquei com essa responsabilidade. Eu falei, não, agora eu tenho que fazer, né? Porque eu, na verdade, não sou roteirista. Quem fez aquele que eu estava contando com o Tezuka Yamazaki foi mais o Guarnieri. Mas eu acabei abraçando isso e estou desenvolvendo esses roteiros. Segundo os amigos cineastas, está saindo bom, né? Eu não estou imaginando que isso vai ser algum dia produzido ou exibido, porque tem muita crítica, inclusive, aos meios de comunicação. Então acho difícil, como a Globo da vida, para veicular isso. Mas estou gostando muito de fazer, né? Está te dando prazer? Está me dando muito prazer. Tá. E você tem previsão de quando que termina esse roteiro? Eu devo ter, eu estou já está faltando escrever mais 3. Eu estou terminando são quase 20. Que o livro tem uns 22 contos, e são quase 20 roteiros. Eu estou no 18º por aí, faltam mais uns 2 ou 3 para mim terminar. Raul, eu sei que esse é um trabalho seu que não está concluído, é um trabalho inédito, mas basicamente do que trata? Você podia fazer uma síntese desse roteiro, do que trata isso aí? Os contos, eles são, cada um deles tem o título, uma saudação para um orixá, e trata de um orixá. O Edson Braga, ele criou uns personagens, né, e a ideia dele foi esses personagens, que seriam cineastas estrangeiros, que estariam filmando o cotidiano de Salvador, das pessoas em Salvador. Então eles vão passando por cada conto desse e encontrando com esses personagens dos contos, que vai criando situações, né, e daí costura-se todos os contos. Tem uma interatividade entre os personagens. Os personagens, as situações dos contos com os cineastas. Tendo a cidade de Salvador como pano de fundo. A cidade de Salvador, a cidade e o povo de Salvador é o temático da coisa, né? Legal. Agora, Raul, a gente sabe também que você tem um trabalho aí de documentação da comunidade afro-brasileira, né? É uma coisa importante a defesa dessas comunidades, vamos dizer assim, subjugadas, até desassistidas. Falar pra gente um pouco sobre esse trabalho seu. A questão nem é o subjugamento, nem o ser desassistido. A questão é que no último censo, feito agora em 2010, você deu, parece que 52%, 53% da população brasileira é negra. Você abre uma revista brasileira, qualquer uma, Veja, Isto É, você liga a televisão, passa canal por canal, o Brasil se omite a metade dele. Ou mais do que a metade, porque se não contarmos que os não negros são asiáticos, são brancos, são árabes, etc. Então nós temos uma grande maioria de população afrodescendente. E não existe. É um país que não existe pela metade. Então a gente quer documentar isso. A gente quem é? Quando saiu esse livro, um trabalho muito bem cuidado, eu achei editorialmente da editora Palas do Rio de Janeiro, eu pensei, puxa, isso tem que ter alguma coisa mais do que um coquetel de lançamento. Porque está
uma edição primorosa. Aí eu tenho um amigo aqui, o César Cavalcante, que é um cineasta remanescente do cinema novo, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, ele é dessa turma. E ele tem um documentário que ele fez sobre Florianópolis, que chama Além do Samba, uma resistência afro-brasileira, em que ele comenta que essa cidade, que você anda por ela, ela é toda branca, ela tem 18% da população de negros. Já teve 25%, diminuiu, mas você só vê negro em Florianópolis no carnaval. E você só vê negro no Brasil no carnaval, ou o Pelé quando vai jogar, né? Então não tem mais negro além disso. A Globo tem 2, 3, 4 atores negros e o resto é tudo branco. E geralmente quando esses papéis eles participam, ou é doméstica ou é o escravo, né? Exatamente, ou é marginal, né? Nós temos um Milton Gonçalves, que era o geógrafo mais conhecido do Brasil, no mundo todo, e é negro. E quase ninguém nem sabe quem é ele, né? Bom, então a ideia foi chamar o César Cavalcante com esse filme dele, que é uma média-metragem, tem quase 1 hora de duração, e a Camila de Souza, que está aqui no Brasil, está aqui em Florianópolis. Camila é filha de Camilo de Souza, que é um dos maiores cineastas da África, é muito conhecido no mundo todo, e está para chegar aqui agora, inclusive. E a Camila, ela tem um trabalho muito importante que ela fez nos presídios femininos de Maputo, porque ela é uma antropóloga e trabalha muito com a questão de gêneros. As mulheres em especial, mas também a questão da homossexualidade e tal. Então, a nossa ideia, o projeto que desenvolvemos, nós íamos para as comunidades negras de qualquer lugar do Brasil, com esses 3 materiais, o filme do César, meu livro e a exposição da Camila, criar um picadeiro para que um palco para que as comunidades negras se manifestem. E a partir daí nós vamos documentar essa manifestação e durante uma semana a ideia é a gente documentar a realidade dessas comunidades. Isso a nível nacional? A nível nacional. O projeto piloto vai ser Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso, que é uma cidade, primeira capital do estado do Mato Grosso. E hoje ela é a cidade do Brasil que talvez se possa dizer que onde o poder é negro, apesar que o prefeito agora, no momento, é branco, é do PT, inclusive, mas casado com uma negra. A cunhada dele esteve em casa ontem, eu nem sabia que era a cunhada dele, mas é uma amiga minha, que é de lá de Vila Bela da Santíssima Trindade. E é uma cidade histórica, importantíssima na história do Brasil, na história do folclore do Brasil, da cultura e de Mato Grosso. Pouco divulgado, né? E aí que está a história. A gente não sabe da nossa história porque não sabemos dos nossos negros. E o negro é metade da alma brasileira. Eu comentei com você, fora da entrevista aqui, sobre a questão em Campo Grande, que nós temos uma comunidade negra, da Tia Eva, que todo mundo conhece, né? Eles fazem manifestações culturais, notadamente na primeira semana do mês de maio, dia 13 de maio, tem uma manifestação muito grande e eu não sei, até acho que você não chegou de conhecer, se você tiver a oportunidade de ir a Campo Grande, é interessante entrar em contato com esse pessoal, inclusive até vizinho da minha casa, e eu acho assim uma coisa muito importante e legal, a riqueza da manifestação que eles fazem. Ali são os descendentes da Tia Eva há mais de 100 anos, eles vivem ali. Ela faleceu e ficou com um pedaço de terra que foi sendo distribuído para os netos, bisnetos, uma coisa muito legal. Veja, Vonei, a questão da omissão do negro no Brasil. Eu estava em Campo Grande quando foi lançada a primeira edição de Filhos do Odum. Eu lancei lá com exposição de foto do Roberto Iga. Ele fotografou uma moça negra muito bonita e a gente fez essa exposição na rua, em frente ao bar do Zé. Ali que a gente fez o lançamento do livro. Morei 4 anos em Campo Grande. Eu realizei lá o seminário indianista do Mato Grosso do Sul. Nos jornais todos que eu fiz lá, eu sempre me envolvi com a questão étnica. Nunca ninguém me falou em Campo Grande da existência dessa comunidade. Você que está me contando agora, só agora eu soube. E isso existe há muitos anos, mas nunca não passa nem na memória do brasileiro que nós temos negros. Agora, nós comemos feijoada, nós dançamos samba, a nossa cultura nós somos negros. Você é um branco. Não sou totalmente branco. Não pode, é como dizia Jorge Amado, ninguém no Brasil de sã consciência pode se dizer negro.
o branco, sabe? Sempre a gente tem alguma coisa, mesmo que não descendamos de negro, nossa cultura né? Agora, para a gente encerrar esse segundo bloco, Raul, agradabilíssimo esse papo e tão, a gente ficaria aqui um dia inteiro falando sobre isso. Eu queria, para encerrar esse bloco, Raul, ouvir a sua opinião a respeito dessa questão da disponibilização de vagas para a comunidade negra nas universidades. Como é que você encara isso? Muitas pessoas aqui no Brasil têm visto isso assim como uma afronte. A questão da democracia racial, nunca fomos democracia racial, coisa alguma, né? Agora, o John Kennedy botou a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Era o que se fez nos Estados Unidos, porque era uma única forma que você tinha de resgatar uma dívida com o pessoal que foi marginalizado o tempo todo. Como você vai promover que o negro chegue à universidade se você não faz obriga uma abertura que não é dada? Sabe, que não você tem no Brasil grandes nomes de negros, como eu falei agora do Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro, mas é um caso. E quantos que não existem? Quantos negros foram perdidos aí porque não tiveram oportunidade de entrar? E só sendo negro para saber a dificuldade que é isso mesmo. Legal, Raul. Bom, nós estamos encerrando esse segundo bloco. Vamos dar um pequeno intervalozinho comercial. No terceiro bloco, Raul, eu já vou até deixar em aberto aqui para você se preparar. O Raul foi uma pessoa que viveu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conheceu muita gente que ainda hoje vivencia a política em Mato Grosso do Sul. Então esse terceiro bloco, Raul, eu vou deixar exclusivo para você falar sobre a sua passagem que você teve por Campo Grande, por Mato Grosso do Sul. Convidamos nossos amigos internautas a continuar com a gente. Vamos para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. You hear that? What? Did you hear that? Brazil is calling you. Celebrate life here.
Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade depois que perder a liberdade com as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. E continuamos com o programa Via Morena Entrevista. Hoje, direto aqui da ponta do Sambaqui, na ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. E o nosso convidado de hoje é a figura simpaticíssima do Raul Longo, uma personalidade aqui da comunidade de Sambaqui. Jornalista, escritor, roteirista de filme agora, né, Raul? E o Raul já morou em vários estados brasileiros, nasceu em São Paulo, teve a passagem por Salvador, por Recife, Rio de Janeiro, também visitou o Chile e, por incrível que pareça, também morou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E esse nosso terceiro bloco justamente é para falar sobre a passagem do Raul pela cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas particularmente lá pela Cidade Morena, né? No final dos anos 70, quando o estado foi dividido, né? E a implantação em 1979. A gente gostaria de perguntar para você o seguinte: dessa sua passagem por Campo Grande, você trabalhou na imprensa lá, mexeu com publicidade também. Fala um pouco disso aí para nós. Como é que você foi parar em Campo Grande? Primeiro que nessa época a cidade era morena mesmo, porque eu lembro que primeiro dia que eu cheguei, eu sento com a pessoa que me convidou para ir lá para Campo Grande, num bar na Cândido Mariano, ao lado do Hotel Brasil, se eu não me engano. Acho que chamava-se Hotel Brasil. Onde ele me hospedou. O Rio Hotel? Rio Hotel, ou talvez isso, eu não lembro mais. Bar do Vitorino? Tinha um hotel. O hotel e do lado tinha um barzinho que não pertencia ao hotel. E era um barzinho de calçada, umas mesas amarelas, e eu sentado de costas lá pro Jardim dos Estados. Aí, chegando na cidade, aí de repente ele diz assim para mim: põe a mão em cima do seu copo. Eu não estava tomando cerveja, como eu sempre estou tomando cerveja. Aí eu pus a mão em cima do copo e não entendi nada. Aí passa um vento. Aí ele falou: agora tudo bem, já passou. Aí eu tiro a mão do copo e levanto o copo. A mesa estava morena e a cheia de poeira. A marca do copo. É porque naquela época Campo Grande não era tão asfaltada e quando batia um vento vinha muita poeira e a cidade era morena por causa disso, né? Que legal, que história legal. Agora conta pra gente, Raul, a atividade que você desenvolveu lá em Campo Grande. Você parece que trabalhou num jornal lá em Campo Grande, também foi um dos precursores da implantação da agência de publicidade em Campo Grande. Conta um pouco dessa sua experiência para nós. Eu fui para lá para ser redator de uma pequena agência, né? Mas que não, quando cheguei senti que eles não tinham, nessa agência não tinham nenhuma formação mesmo publicitária. Era um estúdio, em verdade, com 3 funcionários, no caso era eu, né, quando cheguei, o José, eu não lembro o nome inteiro do José, que era um rapaz de São Paulo, que já morava há algum tempo em Campo Grande, e o Lincoln, acho que Oliveira, que é um grande amigo meu até hoje, né, que é descendente inclusive da família Delmiro Gouveia,
Isso é uma história, outra história a ser contada, e que tinha as avós dele, a avó, a bisavó e a tia, mulheres maravilhosas. O Lincoln que você está falando foi um grande colega meu, foi meu aluno e um exímio baterista, né? Boiterista, ele dizia, porque ele tocava para o grupo Acaba, e ele dizia que tocava boiteria, porque além de tocar bateria, ele imitava o boi, né? E o Lincoln, que é um figuraço, é um irmão, né, que há muitos anos que eu não vejo, ele... aliás, o Lincoln não, o grupo Acaba, o Chico Lacerda, ele tinha um outro estúdio também, um estúdio também de publicidade, que era na garagem da casa deles, do Chico e do Moacir. E eu nesse estúdiozinho pequeno, né, meio ruim assim e tal, não se trabalhava bem, a gente tinha problemas com o pagamento do nosso trabalho, eles todos. Aí a Apemat, que havia na época, uma agência de venda de caderneta de poupança, e tinha uma agência, um house studio, eles resolvem botar uma agência. E o Zé foi o primeiro a ir lá. O José, esse que estava nessa agência. E me chamou. Aí eu levei depois o Lincoln, e aí nós fizemos uma agência de verdade, lançamos as primeiras campanhas de verdade, de publicidade, planejando como vender, lembro que a primeira campanha que nós fizemos, eu avisei o dono da Pneurama, falei, cuidado que vai vender muito. Ele falou, não, mas eu dou conta. E dentro de uma semana, ele suspende a propaganda que está vendendo demais, eu não tenho mais como dar conta disso. Tamanha repercussão. Então. Legal. Agora, Raul, você me parece também que trabalhou num jornal, né, lá em Campo Grande, um jornal que na época me parece que pertencia ao Sérgio Cruz, e ele vendeu o jornal, parece que para uma outra pessoa. Foi quando você começou a trabalhar nesse jornal. Conta pra gente como é que foi isso. O primeiro jornal de Campo Grande foi através do Roberto Iga, que eu conheci pela publicidade, né? Porque ele fazia fotos para publicidade. E ele me apresenta Valdir Cardoso, que era dono do O Jornal. O Jornal era um jornal semanário com cara de jornal diário. E quando o Iga me apresentou, eu falei, olha, o teu jornal tem um problema, ele precisa ter cara de jornal semanário, e ele não pode tentar concorrer com o Diário da Serra, com o Correio do Estado, que são jornais diários, ele tem que ter uma outra formatação. Então faça isso para nós. E aí nós começamos com o jornal, com um lado meio humorístico e tal. Isso foi em 78. Em 79 eu vou morar no Rio, em 80 eu volto para Campo Grande, convidado a ir para trabalhar com o governo. E depois, quando o Mário Andreasa manda me demitir, eu saio do governo. Aí eu vou para a agência de publicidade, depois aí eles compram a Tribuna do Sérgio Cruz e transformam a Tribuna em Presença, o nome do jornal é Presença. E depois me passam para editar, eu era colaborador de Presença, aí passei a ser editor. Você lembra, Raul, onde funcionava o jornal? O Presença? Na Afonso Pena, perto do Bar da Tia. Tem dois bares da Tia na Afonso Pena. Tinha o Bar da Tia, que era lá no Jardim dos Estados, minha amiga, e tinha o Bar da Tia, que também era minha amiga, que foi esposa de Silvino Jacques. Né? Espero que ela não me perdoe de contar isso, que ela não queria na época que se falasse muito disso, mas as duas eram mulheres maravilhosas, e essa que foi mulher de Silvino Jacques, para quem conhece a história de Mato Grosso, sabe quem é Silvino Jacques, era uma mulher importantíssima. Que legal. E aí, Raul, você então trabalhou nesse jornal, e você, evidentemente, no trabalho que você desenvolveu na imprensa, você conheceu muita gente em Campo Grande, né? Você está falando que era início dos anos 80, mais ou menos, final dos anos 70, início dos anos 80. O Estado já havia sido dividido, né? Provavelmente era o Arri Amorim, ou já tinha saído o Arri Amorim, entrado o Pedro, né? Fala a respeito dessas pessoas que você conviveu, que muitas dessas pessoas ainda estão em Campo Grande, como o próprio Pedro Ocean, não está militando na política, mas ainda vive em Campo Grande, o próprio Sérgio Cruz, que é o proprietário da Via Morena, o Valdir Cardoso também, que ainda se encontra em Campo Grande. Fala um pouco a respeito da convivência com essas pessoas, o Roberto Iga também, que você falou. Quando eu chego lá, o Estado ainda era indiviso, né? E havia um movimento forte pela divisão do Estado.
Quando eu saio para ir para o Rio, chamado para ir para o Rio, aí se dividiu o estado. Foi logo que a Ria Amorim tomou posse. Ele tomou posse, mas na verdade não tomou posse, ele foi o indicado no Rádio Clube, teve a cerimônia de posse, teve lá o Armando Falcão, que eu já tinha tido problema com o Armando Falcão em Recife. Aí os amigos fizeram uma brincadeira comigo, que eles me ligam, a secretária atende e diz assim: Raul, alguém do SNE, o que é isso, ligou para você? Eu falei: eu sabia que era SNI, eu falei: meu Deus, o Lincoln vai comigo, me acompanha. Eu falei: Lincoln, me acompanha até chegar lá perto. E deram um endereço na Rio Branco, o número. Aí eu vou assim, tá apavorado. Eu falei: meu Deus, agora os caras vão me pegar e tal. Quando chega lá era o bar do Zé, estavam todos os amigos ali rindo, tomando cerveja. E a hora que falou e SNI, você lembrou do tempo de São Paulo, que você já tinha tido uma experiência ruim, que você saiu fugido lá e tal. Mas então, e essas outras pessoas que você conviveu? Sim, aí teve o Roberto Wick, que eu já contei, né, que foi quem me apresentou, Valdir Cardoso. Com o Valdir Cardoso eu conheci Aloysio Coelho, Heitor Freire, grande amigo, né, uma pessoa que esteve aqui em casa já, e fui conhecendo muita gente ali, trabalhando com jornal. Depois saio de Mato Grosso, volto, conheço mais pessoas ainda, né, e realizamos muita coisa lá em Campo Grande, junto com essas pessoas, claro, né. Realizamos inclusive a Semana do Índio, foi uma coisa muito grande. Vai ser difícil lembrar de todo mundo, mas aí teve o pessoal das artes também. Tem parceria com o Geraldo Espíndola, amigo da TT, da Alzininha, que teve na minha casa em Ubatuba. Jerry Espíndola, tenho parceria com ele. Almir Sater era um menino na época, né? Grande amigo, um menino grande, bonito, e um grande amigo também. E, puxa, é difícil lembrar de todo mundo. E já faz um pouco de tempo também, né, Raul? Já faz mais... isso foi em 80 e pouco, né? Eu saí de Campo Grande em 83, então já faz mais de 20 anos, 30. Que legal, olha, que prazer ter conhecido você e a gente recordar junto das coisas antigas de Mato Grosso do Sul, né? Eu também não nasci em Campo Grande, mas a minha formação toda foi em Campo Grande, me formei e acabei indo trabalhar fora, e é uma certa saudade que dá, assim, você lembrar daquela época da divisão, né? Aquela Campo Grande simples, onde todo mundo se conhecia, onde a gente caminhava na rua pela 14 de julho, conhecia todo mundo, aqueles passeios. Dá uma certa saudade isso, né, Raul? Eu voltei a Campo Grande agora há uns 7 anos atrás, que o Roberto Iga, porque quando nós fizemos a Semana do Índio, ele teve uma exposição de foto que foi muito significativa, as fotos do Iga, como toda semana foi, né? E o seminário indianista. E aí tivemos ali a exposição na abertura, na entrada do Glaucio Rocha, naquela recepção que tem do Teatro Glaucio Rocha. Aí tinha as fotos do Iga, que eram painéis enormes, muito chocantes, fotos pesadas sobre a realidade indígena do Mato Grosso do Sul. O Iga documentou com essas fotos, ele fez um kit de postais com essas fotos. E ele me convidou para o lançamento lá, porque tem um poema meu, né, que eu fiz para essas fotos. E aí volta a Campo Grande. E eu estranho, porque aí agora é uma cidade grande, asfalto para todo lado, com shopping center, Aí eu falei: cadê minha menina morena? Isso é que eu senti falta, sabe? É lógico, as cidades têm que crescer e as meninas têm que ficar senhoras, né? E a gente tem que envelhecer também, né, Raul? Isso que é duro, né? Raul, você quando estava em Campo Grande, você também teve uma participação muito importante no primeiro seminário indigenista, que aconteceu, me parece que em 1980, não é isso? Fala pra gente um pouco sobre isso. Bom, primeiro eu quero lembrar assim, uma frase, eu não vou lembrar o nome do autor, mas é um psicólogo, um grande filósofo da Europa, não lembro se francês ou inglês, mas enfim, ele dizia o seguinte, que a satisfação do homem, a realização do homem só ocorre quando ele consegue fazer algo para a sua comunidade, né, para a sua comunidade humana, digo.
ao que satisfaça aos outros, vai satisfazer a ele. Eu senti isso quando eu voltei em Mato Grosso, em Campo Grande, aí há 7 anos atrás. E eu entro na TV, uma TV estatal de lá, que eu ia dar uma entrevista para o Lisoel Costa, outro grande amigo meu, que foi do grupo Experimentando Break, Língua de Trapo, que era um grupo maravilhoso. E quando eu entro ali, eu vejo muitos motivos indígenas decorando. Aí depois eu soube que tinha até um parque indígena. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu que os índios agora têm? Aí não lembro se foi o Iga ou algum outro que me disse assim, mas Raul, você é culpado disso, porque você fez o seminário indígena. Aquilo me deu uma coisa assim de chorar, né? Porque quando eu cheguei em Campo Grande em 78, cansei de ver índias na porta de um mercado com dinheiro na mão e às vezes o dono do mercado atendia, levava lá a mercadoria e falava, agora vai, recebia o dinheiro. E às vezes não vendiam. O índio era escorraçado de toda parte. Isso me doía tremendamente. Quando me botaram como diretor de projetos especiais, eu fiz um projeto enorme para o estado todo, que envolvia eventos, até uma antivisão que sem querer eu tive do Mercosul, né, que era para acontecer em Bela Vista, mas a Semana do Índio foi o primeiro a ser realizado. E ali a gente realizou o seminário indigenista e a gente trouxe Darcy Ribeiro, que estava chegando do exílio, e muita gente não queria Darcy Ribeiro, o reitor da universidade não queria Darcy Ribeiro, Juvencio César da Fonseca, foi prefeito e senador depois. Pois é, o Juvencio da Fonseca, foi uma briga séria para mim conseguir trazer o Darcy Ribeiro. Ele era secretário de Educação do governo de Marcelo Miranda, e ele não queria Darcy Ribeiro, mas eu consegui trazer Darcy Ribeiro. E o Darcy era uma pessoa fantástica, né? Um dos brasileiros mais importantes que já teve, que o mundo reconhece. Não somos nós brasileiros que o reconhecemos como o brasileiro mais importante. O mundo o reconhece como um dos brasileiros mais importantes da história. Aliás, o Rio de Janeiro perdeu muito de não ter elegido Darcy Ribeiro como governador. Foi uma pena que os cariocas cometeram esse erro, né? Botaram o garotinho e aí deu no que deu. A gente precisa aprender a votar ainda no Brasil, mas estamos aprendendo. Acho que o Rio está aprendendo, todos nós, Mato Grosso está aprendendo. Espero, né, que aprenda mais ainda. Então, Darcy teve lá, figura enorme, foi uma tarde de palestra de Darcy, que foi o Teatro Glaucio Rocha era conhecido por todos os artistas brasileiros como o maior teatro do Brasil. Eles diziam isso em cena. Por quê? Porque nunca lotava. Darcy Ribeiro me deu um medo enorme. Eu falei, porra, não vai ninguém, né, para ouvir um homem falar. Aí me deu aquela pavor no meio, foi um homem dessa importância. O teatro estava lotado, quando nós entramos no teatro estava lotado. Darcy Ribeiro me pediu meia hora para preparar o que ele ia falar. Eu falei, esse homem está louco, ele vai falar em meia hora, porque veja bem, a gente fez a Semana do Índio em 1980 num estado de latifundiários dentro de uma governo de ditadura. Darcy Ribeiro chegou lá e falou para esses latifundiários um discurso maravilhoso que ele em meia hora preparou, e não era um discurso, ele escreveu um livro conversando com as pessoas. E ele era uma pessoa fantástica, era um comunicador, ele tinha uma alegria de viver enorme, a gente dava gosto de assistir, de ouvir o Darcy falar, né? Darcy era antropólogo, né? Um homem apaixonado nas mulheres, né? Que eu achava isso, a paixão que ele tinha pelas mulheres era maravilhosa. Darcy na vida dele, ele teve 9 esposas. Nos aniversários dele e nos dias do namorado, ele convidava as 9 para jantar junto. Né? E todas eram apaixonadas. Essa que esteve com ele, que foi a última esposa dele, era linda, né? Uma mulher de uns olhos maravilhosos e tal. Não, deve ser ainda. Deve estar viva, grande companheira, apaixonada por Darcy. Não havia que não se apaixonasse por Darcy. E os filhos dos latifundiários que estavam ali naquela noite se apaixonaram por Darcy também. Foram todos ali para brigar com ele, porque a história que os pais lhe passavam é que aquele homem atrapalhou as suas conquistas de terra. E ele contou a história de cada nação indígena do Mato Grosso do Sul e chamando os representantes que estavam, dessas nações que estavam ali, e dizia para o pessoal, esses índios fizeram isso, fizeram aquilo, participaram na Guerra do Paraguai, lutaram pelo Brasil daquela forma, tem esse e aquele conhecimento.
E os seus pais mataram, seus avós mataram essa gente. Vocês não se envergonham disso? Isso ele dizia chamando cada nação indígena. Agora, fora daqui, teve Carme Junqueira, que era Maria Manuela Carneiro da Cunha, né, Edilson Martins, um grande, Marina Colassante, João Romano de Santana, Afonso Romano de Santana, esposa de Marina. Teve a peça Macunaíma, que era, na época, eram 4 horas de espetáculo, foi a maior peça que já se montou no Brasil. Foi um evento assim de uma semana e 60 índios. Né? Foi a primeira, segundo os antropólogos e o próprio Darcy e outros que comentaram, primeira semana do índio em que índio falou. Foi o primeiro evento em que índio falou. Depois o Marandeada pediu minha cabeça, com razão, né? Porque ele estava certo, aí eu pedi um emprego. Mas eu sabia que eu ia perder o emprego. Mas não foi pelo Marcelo Miranda, não. O Marcelo até disse, olha, Raul, não precisa dizer que você que fez a Semana do Índio, você pode continuar. Eu falei, mas sem meu projeto eu não continuo. Eu tinha muita coisa para fazer. E aí saí, continuei amigo de Marcelo, de Luiz Landes, que era o secretário, então, né, que substituiu a Luiz Coelho, que eu trabalhei para a Luiz Coelho. A Semana do Índio foi criada sob a Secretaria da Luiz Coelho. E Marcelo também governador. Mas foi um evento, na época, eu acredito que foi o maior evento que teve, até então, foi o maior evento que existiu em Campo Grande. Né? Foi uma coisa assim que mudou assim, a cabeça da cidade em relação ao índio, a visão da cidade pelo índio. Raul, a gente está vendo aqui na contracapa do seu livro, você mesmo se fazendo até um próprio perfil da sua vida, né? Você viajou por muitos lugares, né? Você diz aqui que você se considera uma pipa desgovernada que o vento sul encostou à ponta do Sambaqui, né? De todos esses lugares que você conheceu, outros países, inclusive Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Salvador, Recife, e aí por aí vai. Aqui em Sambaqui você já está vivendo há mais de 14 anos, né? Um dia você tinha sonhado, Raul, que você fosse parar já na terceira idade, que a gente pode considerar, estamos chegando a isso, né? Que você pudesse sonhar que você fosse viver assim, num lugar tão bonito, tão aconchegante como esse? Eu morei em muitos lugares muito lindos, né? Tanto no Nordeste todo, por onde eu andei. Antes de vir para cá, eu morava em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, também é um lugar muito, muito bonito, bastante degradado como cidade, mas que tem praias maravilhosas. Há muitos anos, em 80, quando eu lancei o Filhos de Olorum pela coeditora no Paraná, em Curitiba, um amigo anarquista, uma figura simbólica para o Brasil todo, né, que é o Rio Apa, o Wilson Rio Apa, um escritor muito bom. Ele me dizia, você tem que conhecer Florianópolis. Pela primeira vez alguém me falou em Florianópolis. Depois, anos depois, uma amiga baiana, Terezinha Convá, que foi uma dançarina, atriz de teatro e acabou tendo que ser, por questões sobre poder sobreviver, foi até Chacrete, né? Trabalhou com Chacrinha, uma figura maravilhosa. Ela me falou, você tem que conhecer Florianópolis. Eu falei, uma baiana dizer para conhecer Florianópolis, uma outra cidade de praia, é muito estranho isso, que os baianos são muito ciosos da beleza da Bahia, né? Mas eu não vinha. Aí aconteceu de eu não aguentar mais minha briga com a política de Ubatuba, a política local ali. Vim passear em Florianópolis já procurando um outro lugar para ir viver e fui parar ali na frente da minha casa. Quando eu saio do carro, falei, aqui que eu quero viver. E estou muito contente de estar aqui, porque é um lugar tranquilo, com pessoas que também têm uma posição de luta, como eu tenho, a grande maioria dos meus vizinhos, não todos, claro, mas é uma boa parte, né? É um bairro considerado um bairro de esquerda, porque é um bairro contestador, né, um bairro que sempre defendeu a manutenção da qualidade de vida que nós temos. E uma qualidade de vida que eu acho que já não dá mais para encontrar em outros lugares do Brasil. Legal, Raul. Olha,
Nós vamos dar um pequeno breakzinho aqui, né? O papo está muito gostoso, mas tem muita coisa ainda para falar. Vamos deixar já engatilhado aqui para o próximo bloco, Raul. Você é uma pessoa muito esclarecida. Nesse próximo bloco eu gostaria de conhecer um pouco a respeito da política regional aqui de Florianópolis e também a sua visão política a respeito das coisas que acontecem no nosso país, de um modo geral, das conquistas que o povo brasileiro adquiriu com os últimos governos que tiveram. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Você sabe o que o seu filho faz na rua? Manter um relacionamento aberto é o primeiro passo para prevenir o uso de drogas. Não seja um estranho em casa. A atenção que você não dá ao seu filho, o traficante dá. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência em massa. De volta com o programa Via Morena, entrevista direto de Sambaqui, aqui na ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. O programa de hoje recebe o Raul Longo, uma pessoa muito simpática, muito gente boa e que mora aqui na comunidade de Sambaqui. Nesse quarto bloco do nosso programa, Raul, eu gostaria de estender um pouco esse nosso papo tão agradável, um pouco mais, para a gente conversar um pouco mais sobre política, né? Mais particularmente sobre a política regional, política aqui de Santa Catarina, e ouvir de você, que é uma pessoa muito experiência também, o juízo que você faz a respeito das coisas que estão acontecendo no nosso país. Primeiramente, Raul, como que você vê a participação do governo do estado, do governo municipal na questão de preservação do meio ambiente na região? Olha, a questão do meio ambiente aqui em Florianópolis, como em todo o Brasil, né, como em todo o mundo, é bastante preocupante. Particularmente Santa Catarina preocupa muito, porque a gente teve o governador que saiu, que agora é senador, foi eleito como senador, foi um homem que lutou muito contra o meio ambiente, né? Ele foi objeto da investigação Moeda Verde, o governo dele, investigação da Polícia Federal, Moeda Verde,
e é um dos estimuladores do novo projeto da questão como é que chama esse questões florestais do Brasil. Tem um nome que agora esqueci. Bom, mas que é estranhamente é do Aldo Bueno, né, do PCdoB. Mas enfim, ele que começou aqui por Santa Catarina, ele começou a questionar essa questão, o Luiz Henrique da Silveira. Luiz Henrique, é claro, ligado com Bauhaus, são pessoas todas ligadas com a questão latifundiária, né? Nós somos um país de um histórico agrário, né? De um histórico latifundiário, né? E esse pessoal, lógico que quer a monocultura, a exploração intensiva da produção agrícola nossa, e não está muito preocupado com a questão ambiental. E infelizmente aqui em Santa Catarina, como em São Paulo, em outros estados, se elege muito essa linha de pensamento, porque eles detêm os meios de comunicação, eles detêm o povo é pouco informado, e isso é um risco que corremos no país, né? É um risco se a gente manter esse tipo de política, que o mundo já está se acordando, está inclusive questionando o próprio sistema capitalista. Se a gente mantiver isso daqui, vai ser difícil manter as belezas naturais que nós temos. Você falou, a gente começou esse bloco aqui, o quarto bloco, com a questão política, né? Você falou aqui da preocupação que existe, que tem que existir, né? Da participação, inclusive, da comunidade com relação a essas decisões políticas. Muitas vezes, quando elas não vêm de encontro aos anseios da comunidade, a comunidade se revolta, ela não aceita e o governo, às vezes, é obrigado a retroagir nas suas decisões, né? Eu acho que realmente a gente está vivendo um outro momento, né? A gente eu posso dizer a gente, porque nós somos praticamente de uma mesma geração, que a gente vivenciou outras épocas, que as decisões políticas eram jogadas para a comunidade, não existia discussão, né? Hoje em dia a gente tem, infelizmente, alguns órgãos, o Ministério Público pode se questionar, pode se não aceitar determinadas decisões, e é importante porque hoje os governantes, na verdade, eles estão um pouco mais temerosos das decisões que eles fazem, porque o povo tem sido implacável, inclusive, na escolha de alguns governantes, não em todas as regiões do país, mas realmente a grande arma que o povo tem ainda é o voto, e precisa ser bem usado isso, né? Evidentemente, não tem outro jeito. E tem uma coisa assim que o Lula, né, ele tem uma frase que eu acho a mais lapidar de todo o governo dele. É quando ele diz: não sou eu que digo o que tem que ser feito, é a sociedade que vai me dizer o que eu devo fazer, né? Eu acho que o Lula deu uma aula aí para o mundo, né? Exatamente, ou nós, como sociedade, tomamos uma atitude, seja quem for o governante, inclusive o próprio Lula, e dizer: olha, não é isso, aliás, ele que pediu isso, não sou eu que vou fazer, vocês me digam o que eu tenho que fazer. E essa é o que tem que ser um governo. O governo está ali como nosso representante. Que raio de representantes são esses que nunca fizeram aquilo que nos é melhor, que nós dizemos a ele: ó, precisamos disso. Pela primeira vez teve um, que foi o Lula, né, que declarou isso. E nós não podemos mais perder esse costume. Nós é que temos que dizer, aliás, temos que assumir cada vez mais isso. Dizer o que é que tem que ser feito, porque nós é que sabemos onde o calo aperta. Você citou o nome do ex-presidente Lula. Raul, eu queria que você fizesse, se eu pudesse ter esse poder de pedir para você escrever um livro sobre o Lula, as coisas boas que o Lula fez no país, ou melhor dizendo,
esse divisor que foi o Lula na vida política brasileira, e até então, quando da eleição dele, o temor que existia das forças de direita, de que o Lula não ia conseguir governar, que ia fazer coisas que iam prejudicar a direita. Ninguém ganhou mais dinheiro no governo do Lula do que todo mundo. Os pobres ganharam mais, tiveram acesso ao consumo. Os banqueiros nunca ganharam tanto como ganharam. Quer dizer, os governantes estavam errados, então, Raul, de que o governo não tinha que ser feito do povo, para o povo, pelo povo. Todo mundo estava errado. O Lula, ele foi justamente por esse caminho que você falou. Que papel você entende que o Lula tem para a história da política brasileira, que a gente possa daqui a 100 anos lembrar? No seu conceito, qual o juízo que você faz da pessoa e do governo Lula? Olha, eu acho que está tendo uma dificuldade grande, tanto da direita como da esquerda, para entender as propostas desses novos governos na América Latina toda, né? E acho que no mundo até. O pessoal aqui no Brasil, por exemplo, fala: porra, Lula tinha que fechar bancos, tinha que prender não sei quem, tinha que fechar a imprensa e tal. Eu acho que falta um pouco de perspectiva histórica, pessoal. Falta lembrar Salvador Allende, do Chile, sabe? O que acontece? Não é isso. Montar um sistema, e como foi feito na União Soviética, e você criar um sistema para que o povo viva dentro daquele sistema, você cria um Stalin, você cria mais um Estado prepotente e totalitário. O que faz Lula, o que faz Cristina Kirchner, o que faz Chaves, vai governando junto com seus povos, né? Vai sentindo, é um trabalho talvez até mais difícil, mas muito mais gratificante, com muito maior resultado. A Revolução Cubana, né, com toda a admiração que se possa ter por Fidel Castro, por Che Guevara e tal, naquele momento não havia outro jeito, ou faziam daquela forma ou não se fazia. Mas qual outro exemplo pode me dar as esquerdas de uma revolução que tenha dado realmente certo? Né? Você pega, sei lá, a própria Rússia, né, a União Soviética, acaba o regime comunista durante mais de 50 anos e você tem ali a máfia de volta. Aonde essa sociedade foi evoluída? Nada. Né? Você pega a China mesmo, hoje a gente tem a China uma grande potência mundial, mas as condições de trabalho da China, a gente sabe que são difíceis, né? Será que a grande questão é romper com o capitalismo dessa forma, de vamos prender os banqueiros? Então, a China, você tem uma potência mundial, mas que a gente sabe que tem ali problemas trabalhistas sérios. O povo ali tem uma dificuldade de sobrevivência até. Então, o que acontece nesses países latino-americanos hoje, aqui no Brasil, é uma outra forma de ver. E uma forma de ver que tem muito a ver com os países escandinavos, né? Onde você tem o pessoal convivendo capitalismo e socialismo, governo socialista com um sistema capitalista, convive de uma forma perfeita. Né? E é mais ou menos isso que a gente tem que tentar conseguir aqui para a nossa América Latina. Raul, eu volto a insistir de novo na pergunta. Eu queria uma opinião sua a respeito da pessoa do governo Lula. Eu sou um pouco suspeito para falar do Lula, porque quando eu cheguei em Salvador, eu fui encontrar José Américo. José Américo, primo de Armandinho, da Cor do Som, de Armandinho do Trio Elétrico, do Osmar, parceiro de Moraes Moreira. Todos esses eram os amigos da Bahia, mas que eu conheci através do Zé. E o Zé Américo, ele foi preso quando mataram, junto com ela, e mataram a mulher de Lamarca, Casa Lamarca, lá no Rio de Janeiro. E Zé sofreu tortura, essa coisa toda. E aí uma noite, na Ribeira, uma madrugada até, no bairro da Ribeira, em Salvador, olhando para aquele mar maravilhoso,
eu comento com o Zé, tomei coragem para falar para o Zé, Zé, eu acho que a gente tem que parar com luta, não dá mais para lutar, eles têm um poder total. E aí o Zé disse, realmente, não dá, a coisa só vai acontecer quando sair do ABC. Aquilo me pareceu estranho, eu falei, mas por que do ABC? Não, porque tem que ser um movimento de operário, o Brasil só resolve pelos operários. Eu falei, não, realmente, a gente tem uma sociedade extremamente preconceituosa com o seu próprio povo, e é um movimento operário, como Marx já dizia que ele acreditava que seria na Inglaterra, né? Mas aqui no Brasil eu achava possível, é um movimento operário que vai conseguir isso. Eu falei, mas puxa, mas falta um líder. Né, porque o movimento operário está todo pelegado e tal, não tem líder, e para ter líder vai ser difícil. Aí começamos a pensar esse líder, então nós criamos o Lula. Naquela noite, em 1973, nós criamos o Lula. Então eu sou suspeito para falar do Lula, porque o Lula é uma criação minha, ainda que ele não saiba, e ainda que ele já tivesse existido na época. O Lula, para mim, primeiro, o Lula é chamado de apedeuta, sendo que o pessoal não sabe que apedeuta é uma palavra que tem dois gêneros. Então, ele, sendo homem, ele seria apedeuto e não apedeuta. Apedeuta, quem chama ele de apedeuta. Agora, o fato do homem ter estudado ou não ter estudado não quer dizer a intelectualidade dele. Intelectual é uma coisa, decorador de livros é outra. O Lula, a meu ver, é o maior intelectual do Brasil. Porque se o cara conseguiu reunir toda aquela equipe que tirou o Brasil da maior dívida externa, uma das maiores dívidas, se não me engano, a segunda maior dívida externa, do maior risco país, de uma das maiores miserabilidades, e hoje o Brasil tem a significação que tem lá fora, e lá fora, no mundo inteiro, não é aqui na Argentina, no mundo inteiro. Né? Para mim, esse cara é um enorme intelectual. Fazer em 8 anos isso, o Lula, para mim, o governo do Lula, para mim, é a virada que o Brasil não é que precisava, é que não se podia nem imaginar que ia ser possível. Eu esperava muita coisa do Lula, mas não tanto. Que legal. Olha, o nosso programa já está praticamente chegando ao final, Raul, mas eu ainda não posso deixar de questionar você, de ouvir você a respeito da perspectiva que você vê do Brasil para os próximos anos. Nós estamos vivenciando aí o governo da Dilma no seu segundo ano, estamos entrando no segundo ano. As pesquisas apontam uma popularidade muito grande da Dilma e ela tem enfrentado algumas dificuldades com relação a alguns ministérios, já houve a troca de 8 ministros e eu gostaria de ouvi-lo um pouco a respeito de que previsão, de que perspectiva você faz do Brasil para os próximos 4 anos. Talvez tenha até sido o Darcy Ribeiro, eu não lembro quem fez essa frase, mas a frase é muito boa. O Brasil não é para principiantes. O Brasil é uma coisa complexa de a gente entender. E eu acho que os atuais políticos brasileiros que estão aí conduzindo o país, eles têm muita vivência e experiência com como lidar com isso, né? Então, essa coisa, por exemplo, puxa vida, o governo Dilma já mandou não sei quantos ministros embora e tal. E o governo Lula foi negociador com todos os lados. O governo Lula precisava de negociar mesmo, né? Era para entrar dentro daquele balaio de gato que era isso tudo, e conseguir dar alguma hora, tinha que negociar muito. Tem uma hora que você não pode negociar mais. E tem uma hora que eu acho interessante, uma mulher é ótima para isso, né? Para fazer com que eles derrubem os deles mesmos. Eu acho isso. Que legal. Agora, Raul, a gente teve o privilégio de conhecê-lo aqui em Sambaqui, conhecemos a sua pousada, né? Fomos muito bem tratados por você, pela sua esposa, e a gente gostaria também que você falasse um pouco a respeito desse seu empreendimento que você tem aqui em Sambaqui. Mais do que isso, que você divulgasse para os nossos amigos internautas, né, um convite para poder conhecer esse local lindo que é Sambaqui e pudesse também, se possível, né, conhecer a sua pousada, conhecer essa hospitalidade que você oferece para todos os turistas.
Olha, primeiro assim, a ideia da pousada, quem me deu foi o dono desse restaurante, o Ito, que tinha uma pousada, chamava Portucais, muito bonito, que eu fiquei hospedado ali. Quando eu compro a casa, eu digo para o Ito, agora eu tenho uma casa, mas eu não tenho o que fazer, porque isso era a época de Fernando Henrique Cardoso, quando eu cheguei aqui era 97, e um desemprego enorme no país, inclusive aqui, que é um mercado pequeno. Eu falei, e eu não consigo trabalhar, né? Aí o Ito falou, Raul, bota uma pousada. Eu falei, mas já tem a sua? Ele falou, me sobra a gente, eu mando para ti. Aí veio a crise argentina e a crise brasileira se aprofundando, a coisa ficou bem difícil, mas a pousada de qualquer forma faz com que eu consiga escrever, me mantém. E agora a situação está bem melhor, já esse ano eu tive bastante hóspede, ano passado também. E a pousada é pequena, na verdade ela é muito pequena, são 4 suítes, 2 apartamentos, mas é considerada a pousada dos estrangeiros, tenho muito hóspedes alemães, americanos, ingleses, de toda parte, durante o ano todo, que o verão deles quando é inverno nosso, né, eles vêm bastante para cá. E, puxa vida, eu queria convidar Campo Grande inteira que viesse, né, para conhecer, porque conversa é o que não vai faltar, pelo menos é isso que a gente está provando aqui, né? Bater papo, tomar cerveja é o que eu mais gosto. E a gente procura dar um atendimento, assim, como pousada, dessa forma, o mais caseiro possível. A pessoa abre a geladeira, pega o que quer, a gente, sabe, às vezes eu pego o hóspede, como vocês, lavando louça, eu falo, poxa, mas vão tirar meu emprego, né, porque eu tenho que lavar a louça, aí vocês pegam e lavam, aí fica difícil, é uma concorrência desleal. Legal, Raul. Raul, eu gostaria que você deixasse então o telefone, o contato da pousada para os nossos amigos internautas que se interessarem em vir a Florianópolis, conhecer Sambaqui, o e-mail e o telefone. Bom, o e-mail é pousopoesia@gmail.com ou ig.com, mas sem pouso poesia, tudo junto. E sem dar, é pouso poesia, tudo junto. O telefone é 48, o nosso prefixo, né? 3206-0047. Vamos repetir de novo? 3206-0047, prefixo 48. Raul, olha, queremos agradecer demais a sua gentileza de ter aceitado o convite da Via Morena. Gostaríamos de ter esse privilégio de poder retornar outras vezes a Florianópolis e com certeza vamos levar uma grande lembrança boa de Florianópolis. Todas as vezes que a gente conseguir lembrar de Florianópolis, de Sambaqui, é impossível não lembrar de você. Uma figura muito divertida. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para a gente, para os nossos internautas. Mais do que uma mensagem final, uma reflexão de tudo que nós conversamos aqui, né? Principalmente para esses jovens que gostam muito de assistir, de ver televisão na internet. Hoje eu sempre costumo dizer que o futuro da televisão vai ser, sem dúvida, a internet, né? Hoje em dia você não pode mais imaginar que uma pessoa fique 4, 5 horas na frente de uma televisão assistindo um programa. Agora isso é possível ficar até mais tempo na frente de uma internet, você vendo televisão na internet, fazendo consultas, mandando e-mails, interagindo no Facebook e assim por diante. Então, queria que você deixasse uma mensagem final para todos os nossos internautas. Eu acho que a diferença da internet para a televisão é que a televisão pensa por você, a internet você pensa junto, né? Você está inclusive fazendo as outras pessoas pensarem. Essa interação é que a televisão não permite. Aí é o Roberto Marinho que diz que a gente tem que pensar, é o Bispo Macedo. E na internet você está pensando junto, você está discutindo junto. Quanto à mensagem a deixar para Campo Grande, para Mato Grosso, primeiro assim, Mato Grosso do Sul agora é Mato Grosso do Sul, não é mais o Mato Grosso de Divisa, né? Primeiro assim, ainda sou apaixonado na menina morena, tenho saudade dela e, assim, uma saudade do peixe de Corumbá, né? Uma saudade do Pantanal. É saudade. A minha mensagem é muita saudade de vocês. Que legal. Raul, muito obrigado. E os amigos da Via Morena, a gente agradece também e nos encontramos
em outro lugar desse Brasil querido numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá.